Amado Deus e querido Senhor, te damos graças, te louvamos e te bendizemos mais uma vez, Pai, através deste momento de oração, essa campanha de oração, a qual, graças a Ti, vamos caminhando, Pai, celebrando o Teu nome nesta terra, nesta marcha triunfal, no nosso 22º dia. Graças a Ti, Pai, esta campanha de oração tem um foco: orar segundo o Teu Espírito e mediante a Tua Palavra. E seguindo a ordem dos textos sagrados, hoje iremos ministrar, Pai, e orar e profetizar segundo aquilo que está escrito no livro de Salmos, Salmo 22. Mas antes, Pai, quero te agradecer, como sempre fazemos, e nos lançamos as ações de graças a Ti pela vida de todos que estão participando conosco diariamente. Eu te louvo, Pai, pelos meus irmãos e pelas minhas irmãs que continuamente nos enviam seus pedidos de orações, como também sempre estão prontos a orar pelas nossas vidas, por este ministério e por este chamado. Como também quero te celebrar e me alegrar juntamente com a igreja, com todos aqueles que foram ajuntados a nós durante toda esta semana e que agora farão parte deste momento tão oportuno, tão único, a qual pelo Teu Espírito oramos pela fé uns pelos outros em Cristo Jesus. Mas, Pai, hoje nós temos algo bem especial. Sim, Tua palavra como um todo, ela já é mais do que especial para todos nós. Mas hoje, Pai, neste 22º dia, na leitura do Salmo de número 22, ele traz a excelência de ser então um salmo messiânico. Sem falar que ele não apenas anuncia que Jesus logo viria, mas também anuncia o seu sofrimento, sua angústia e os momentos tão cruéis em que ele, Pai, passou na mão de pecadores. Tudo isso para nos salvar, para nos livrar da morte eterna por Cristo Jesus. E eu quero desde já fazer a leitura deste salmo e pedir, Pai, que o Teu Santo Espírito testifique todas as coisas que são necessárias no coração deste meu irmão e desta minha irmã, que lançou o seu pedido de oração e que agora, durante esta leitura e esta oração, trará à mente todo o sofrimento, todas as problemáticas, todas as adversidades e os obstáculos que os mesmos têm passado, como também aqueles aos quais eles estão a nos enviar e a orar pela fé em Cristo Jesus. Tua palavra diz o seguinte: meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite e não recebo alívio. Tu, porém, és o Santo, és Rei, és o louvor de Israel. Em Ti os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os livraste. Clamaram a Ti e foram libertos, em Ti confiaram e não se decepcionaram. Mas eu sou verme e não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Caçam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo: recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que Ele o livre, já que lhe quer bem. Contudo, Tu mesmo me tiraste do ventre, deste-me segurança junto ao seio de minha mãe. Desde que nasci, fui entregue a Ti. Desde o ventre materno, és o meu Deus. Não fiques distante de mim, pois a angústia está perto e não há ninguém que me socorra. Muitos touros me cercam, sim, rodeiam-me os poderosos de Bazã, como leão voraz rugindo, escancaram a boca contra mim, como água me derramei, e todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração se tornou como cera, derreteu-se no seu íntimo,
Meu vigor secou-se como um caco de barro e a minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó à beira da morte. Cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou, perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. Tu, porém, Senhor, não fiques distante. Ó minha força, vem logo em meu socorro. Livra-me da espada, livra minha vida do ataque dos cães. Salva-me da boca dos leões e dos chifres dos bois selvagens. E tu me respondeste. Proclamarei o teu nome aos meus irmãos, na assembleia te louvarei. Louvem-no vocês que temem o Senhor. Glorifiquem-no todos vocês, descendentes de Jacó. Aleluias. Tremam diante dele todos vocês, descendentes de Israel. Pois não menosprezou nem repudiou o sofrimento do aflito, não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. De ti vem o tema do meu louvor na grande assembleia, na presença dos que te temem. Cumprirei os meus votos. Os pobres comerão até ficarem satisfeitos. Aqueles que buscam o Senhor o louvarão. Que vocês tenham vida longa. Todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor. E todas as famílias das nações se prostrarão diante dele. Pois do Senhor é o reino. Ele governa as nações. Todos os ricos da terra se banquetearão e o adorarão. Haverão de ajoelhar-se diante dele todos os que descem ao pó, cuja vida se esvai. A posteridade o servirá. Gerações futuras ouvirão falar do Senhor. E a um povo que ainda não nasceu, proclamarão os seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. Amém, Pai. Damos graças a Ti por este salmo messiânico. Eu não sei, Pai, se o meu irmão percebeu ou se minha irmã percebeu, mas não bastasse tudo aquilo que o Senhor já vem nos permitindo conhecer em meio às experiências do dia após dia, Tu nos faz lembrar o verdadeiro sofrimento, a verdadeira angústia que o nosso Rei, nosso Salvador, nosso bom Jesus passou por amor, Pai, somente por amor. E eu quero, Pai, ser audacioso quanto a este dia de número 22 da nossa campanha, quanto a este salmo messiânico, falando das angústias, Pai, das aflições do próprio Cristo na terra, levando então em seus ombros a cruz, uma Gólgota, uma morte, tudo isso para nos provar, tudo isso para nos mostrar que o pior já passou. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, muitos são as aflições do justo, muitos são os pedidos de orações em que meus irmãos e minhas irmãs pedem socorro, mas quem sou eu, Pai, para ministrar algo que possa dar esperança aos tais? Tua palavra é suficiente, o sofrimento de Cristo Jesus é o suficiente, e pela fé digo mais uma vez, o pior já passou. Este sofrimento, esta ferida, esta tristeza, Pai, este sentimento de solidão, não pode ser comparado com aquilo que há de vir, não pode ser comparado com a obra maravilhosa que o Senhor realizou por nossas vidas somente por amor. Que este espírito imundo de engano, de mentira, que está tentando roubar esta semente destes corações, que o Senhor os repreenda, Pai, pois o lugar em que estamos, este momento em que nós nos encontramos, Pai, muitas são as circunstâncias que envolvem influências por parte de demônios, principados, potestades e beliais. Pois bem disse a tua palavra, a anunciar que a luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra os tais que já mencionamos. Então, Pai, em meu este salmo, e o meu irmão e a minha irmã, lembre-se de que o próprio Cristo sofreu,
padeceu, foi esnobado, foi abandonado, foi traído, contudo o Senhor jamais tirou os olhos de teu filho querido, daquele a qual o Senhor, pelo teu Espírito, anunciou: este é o meu filho em quem me comprazo. E assim, Pai, eu creio que o Senhor olha para os que perseveram, para os que colocam esta palavra em ação, em vossa fé, e o Senhor diz para os mesmos: eis o meu filho, a quem me comprazo. Eis a minha filha, em quem me comprazo. Ah, Pai querido, que o meu irmão e a minha irmã, Pai, assim como Cristo Jesus, renove suas forças para carregar a sua cruz e ir até o fim, e saber que mesmo que um dia venhamos a enfrentar a morte ou qualquer coisa que possa ser pior do que o impensável na mente humana, ainda saibamos que há esperança para aqueles que creem em Cristo Jesus, pois nem mesmo a morte poderá resistir ao estado da igreja por Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e que o Senhor faça resplandecer sobre nós o teu rosto, nos concedendo graça e misericórdia. Que o Senhor volte então o teu rosto para nós, nos dando a tua paz. É o que nós te pedimos, Pai querido. E tudo isso é em Cristo Jesus. Amém.